Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região, hoje ao vivo da cidade judiciária de Campinas, onde 22 réus, os responsáveis pelo maior escândalo político da história de Campinas, estão sendo ouvidos e prestam depoimento. Quem já fala neste momento aqui no plenário do júri é Luiz Castrillon de Aquino, ex-presidente da Sanasa, delator do esquema. E olha, eu vou dividir com vocês aí do outro lado o sentimento de quem acompanhou a primeira fala do doutor Aquino, Luiz Castrillon de Aquino, se bem que chamar o cara de doutor só se for doutor da corrupção, né? Porque embora ele seja o delator do esquema, é também réu e já confessou, né, desde o início das apresentações que fez, das referências que fez ao caso Sanasa, que participou desse esquema criminoso. A coisa é tão suja, tão nojenta, que agora há pouco falaram inclusive em pacotinhos de R$5.000 em dinheiro vivo que eram entregues à ex-primeira-dama de Campinas, Roseli Nassim Jorge Santos. No depoimento, Aquino também confirmou a participação de construtoras como a Camargo Correia, a Constran e a Saenge no esquema de corrupção. Segundo o depoimento de Luiz Castrillon de Aquino, essas empresas eram responsáveis por repassar dinheiro à Prefeitura de Campinas como propina aos seus integrantes, a Roseli Nassim Jorge Santos, ao governo, enfim, formado por pessoas de confiança do ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos. Esses valores ainda não foram detalhados, mas giravam em torno de 5 a 7, também de 9 a 12% do total dos contratos pelo período da vigência dos contratos. Dinheiro que alimentou um esquema de corrupção, que, segundo palavras do doutor Luiz Castrillon de Aquino, delator do esquema, tinha como destino o pagamento de dívidas eleitorais e que teriam sido contraídas durante as campanhas do então prefeito Hélio de Oliveira Santos. São confirmações que já foram feitas nessa já 1 hora de depoimento de Luiz Aquino, e a expectativa é de que os trabalhos se estendam pelo menos por mais 2 horas. Hoje aqui no plenário, na cidade judiciária, deve ser ouvido apenas o senhor Luiz Castrillon de Aquino, já que não haveria tempo hábil para ouvir as outras testemunhas, muito embora havia uma grande expectativa, inclusive para a fala da ex-primeira-dama Roseli Nassim Jorge Santos, que foi denunciada pelo Ministério Público e apontada como chefe do esquema criminoso. Ela chegou hoje ao plenário, aliás, à cidade judiciária, por volta da 1 hora da tarde, não conversou com os jornalistas, permaneceu calada. Ao longo desse noticiário aqui do Brasil Urgente, nós vamos trazer mais detalhes já, inclusive com imagens da movimentação aqui na cidade judiciária de Campinas. É um dia histórico, que é a primeira vez que essas pessoas efetivamente falam à justiça, falam ao juiz Nelson Augusto Bernardes a respeito de todas essas irregularidades que foram apontadas ao longo da investigação do Ministério Público, que culminou com 2 operações em que foram presos secretários municipais, empresários também envolvidos nesse esquema. Tá aí, olha, a imagem do momento em que chega à cidade judiciária Demétrio Villagra, o ex-prefeito de Campinas, que assumiu na saída de Hélio de Oliveira Santos, o vice-prefeito do PT, e que foi apontado, inclusive, pelo senhor Luiz Castrillon de Aquino como operador do esquema. Ele mesmo teria recolhido dinheiro ou entregue dinheiro da corrupção. Aí a movimentação, mais empresários também denunciados nesse esquema, acompanhados de seus advogados. Sou Alfredo Antunes, também há pouco aparecendo nas imagens, ele que pertence ao quadro da empresa Global, essa empresa que seria responsável por entregar dinheiro ao senhor Demétrio Villagra, que assumiu, segundo a denúncia, as falas do próprio ex-presidente da Sanasa, o senhor Aquino, a função de arrecadador do dinheiro da corrupção. Dia muito movimentado aqui na cidade judiciária. Daqui a pouco nós vamos falar mais desse caso. Eu quero a sua opinião. Stephanie, por favor, bota aí o Facebook, é facebook.com/Rodrigo Salomão. Entra lá no Facebook, eu quero a sua opinião a respeito desse caso. O que é que merece essa senhora aí, olha, que teria recebido dinheiro de propina, que teria comandado um esquema de corrupção na cidade de Campinas? O julgamento é hoje,
né? Mais uma audiência, a quinta audiência desse processo de julgamento. O que essa senhora aí, a madame do crime, a chefona da quadrilha, como aponta o Ministério Público, merece? Hein? Manda para cá a sua mensagem, facebook.com/Rodrigo Salomão. Estou esperando a sua participação. Deixa aí a sua opinião a respeito do caso. Olha, ontem eu conversava com algumas pessoas, elas diziam o seguinte: para político corrupto, tinha que ter prisão perpétua. Para político corrupto, tinha que ter prisão perpétua. Tinha gente até pedindo pena de morte para político corrupto. Eu sou contra a pena de morte. Mas se bem, né, que no momento em que você oferece, enfim, você confia nesse político para ele tomar conta do seu dinheiro, para as coisas que são suas, pena de morte para quem acaba afetado, né, me parece que é algo até a ser ponderado. É gente que tira dinheiro na merenda da escola, é gente que tira doce da boca de criancinha para enfiar no bolso nesses esquemas de corrupção. Então daqui a pouquinho tem mais detalhes, eu quero a sua opinião. Ô Vinícius, parece que teve um acidente grave hoje na rodovia Santos Dumont, um caminhão envolvido neste acidente, outros 2 veículos e uma pessoa morreu. Alícia Manjavac acompanhou de perto a movimentação e traz os detalhes pra gente. Deixa eu ver, olho na notícia. O acidente aconteceu antes das 6 horas da manhã, na altura do quilômetro 50 da rodovia Santos Dumont, sentido Campinas. O motorista deste carro teria fechado este Corsa que acabou parando no meio da pista. Atrás deles vinha uma moto pilotada por Maria Aparecida dos Santos, de 32 anos. A mulher teria tentado desviar, mas acabou batendo atrás do Corsa e caiu na pista. Em questão de segundos, este caminhão que seguia para Catanduva não conseguiu desviar e a atropelou. Ela bateu na traseira do Corsinha e caiu na minha frente, eu não tive como desviar dela. Passei em cima, não teve... Quando eu olhei já estava só debaixo do caminhão. Bastante ferida, Maria Aparecida ficou presa debaixo da roda do caminhão. Não resistiu e morreu na hora. Triste, hein? É uma vida, né? Uma das faixas da rodovia teve que ser interditada. O trânsito ficou complicado durante toda a manhã. É a imprudência do Corsa, parar no meio da pista. Entendeu? Carta permissão, é isso aí. Não tive como evitar. Olha, é mais um acidente em um local conhecido pela violência dos acidentes à rodovia Santos Dumont. Nosso querido operador de link está aqui, o Silvio, conhece muito bem esse trecho, Silvio. Rodovia Santos Dumont, rodovia que está estagnada, uma rodovia antiquada, que não pode mais receber a quantidade de veículos que tem recebido. E todo dia tem notícia de problema, todo dia tem notícia de acidente. Todo dia tem notícia de morte. Não é possível que ninguém vai fazer nada pela rodovia Santos Dumont. A Artesp já foi provocada, que é a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo. Já foi provocado o governo do Estado. Já foi provocada a Prefeitura. E ninguém faz nada pela rodovia Santos Dumont. Principalmente nesse trecho, olha, entre o São José, a região do Parque Osiel e o acesso à Avenida Prestes Maia, na cidade de Campinas. Ninguém faz nada. E é uma rodovia que arrecada milhões e milhões e milhões no seu pedágio, que é caríssimo, caríssimo, na divisa com Indaiatuba. Acho que o pedágio hoje está mais de R$10. Mais de R$10 em Indaiatuba. Estão enchendo o bolso da concessionária Colinas. E olha, esses caras da concessionária Colinas não tiram o traseiro da cadeira para fazerem nada pela rodovia Santos Dumont. É um grande absurdo. Um grande absurdo. E eu tenho dito sempre aqui, depois não vão dizer que a gente não avisou. Depois não vão dizer que a gente não falou aqui no Brasil Urgente, porque a nossa equipe está denunciando há muito tempo. Eu falo todo dia na Band News FM, onde eu estou sempre das 9 às 11 da manhã, em 106,7 FM. Todo dia eu falo da rodovia Santos Dumont. É o calvário do motorista. Todo dia tem congestionamento e todo dia tem acidente. E chega uma hora em que o acidente vira um acidente fatal, vira um acidente com vítima. E essa pessoa que morreu aí, infelizmente, é mais uma vítima dessa rodovia da morte, que é a rodovia Santos Dumont. Com certeza, com certeza. Até quando nós vamos ficar esperando? Até quando nós vamos ficar aguardando a boa vontade dessas pessoas para que a gente veja, para que a gente tenha de fato os investimentos necessários nessa rodovia? Gozado, dinheiro para corrupção tem, dinheiro para corrupção tem, mas dinheiro para resolver
o que de fato precisa ser resolvido, não há. Ah, faça-me o favor, viu? Faça-me o favor. E por falar em acidente, tem mais imagem de acidente, pode vir comigo aqui. Parece que o Felipe Pereira tem informações ao vivo pra gente. Aliás, uma pessoa foi vítima de atropelamento. Gente, cresce também o índice de atropelamentos aqui em Campinas. Os corredores que mais sofrem com isso, Amoreiras e da John Boy Dunlop. Mas está espalhado para tudo quanto é lado. Está espalhado para tudo quanto é lado. Tem aí as imagens? Olha, parece que é um morador de rua, ele estava atravessando a rua quando foi colhido num atropelamento por um carro. Esse caminhão parece que bloqueou ali o acesso do Parque Prado e no momento em que o bloqueio aconteceu em função de uma manobra, alguns carros foram desviar e um dos veículos que foi desviar acabou atingindo esse morador de rua. Felipe Pereira já está comigo? Deixa eu ouvir o Felipe Pereira ao vivo aqui na tela da Band, ele que está todos os dias também na rádio Band News FM, a partir das 18 horas com a Juliana Caetano, no Band News Campinas, segunda edição. Felipe, que daqui a pouquinho vai trazer todos os detalhes na Band News FM, tem pra gente detalhes desse acidente aí, um atropelamento. Uma mulher foi ultrapassar o bloqueio, que foi provocado inclusive por uma manobra dessa carreta e acabou atingindo o morador de rua. É isso, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Esse acidente que aconteceu ali na Avenida Brunoro de Gasperi, que dá acesso à Avenida Washington Luiz, na região do Parque Prado. Essa carreta acabou fazendo uma manobra equivocada, acabou ficando em L ali na avenida e não conseguiu sair. Acabou ficando travada ali, literalmente. Não tinha como fazer nenhuma manobra para conseguir sair. E aí, o que aconteceu, Rodrigo? Foi colocado um carro, a Polícia Militar foi lá e colocou uma viatura no acesso à avenida para impedir aí que as pessoas pudessem acessar, os motoristas, né, os outros motoristas pudessem acessar a avenida até que todo o trabalho de retirada da carreta acontecesse, só que uma motorista acabou não respeitando essa viatura que estava parada ali, acabou entrando na avenida e acabou atingindo essa pessoa. Essa pessoa ela não teve ferimentos graves não, viu, Rodrigo? Ela teve alguns cortes na cabeça, algumas coisas do gênero, mas chamou a atenção a demora do atendimento do resgate. Aproximadamente 40, 50 minutos depois é que o resgate foi aparecer para poder levar essa pessoa para um hospital aqui da região. Não foi um ferimento grave, essa é a boa notícia, mas chama a atenção justamente a demora desse atendimento, Rodrigo. Olha, uma demora e que infelizmente está virando rotina, né? São várias as reclamações que a gente tem recebido da demora do atendimento do SAMU. E olha, não por culpa, e é bom que a gente deixe consignado isso, é bom que a gente deixe bem claro que não é culpa dos profissionais do SAMU, que são, olha, profissionais abnegados, servidores que colocam a própria vida em risco para salvar a vida de outras pessoas. O maior problema que o SAMU enfrenta hoje é que está faltando equipamento, está faltando infraestrutura. Aliás, denúncia que nós precisamos levar ao ar aqui no Brasil Urgente de forma muito séria. Aliás, se eu pudesse conversar, inclusive, com o Dr. Hansen, viu, Vinícius? Vamos ver se a gente consegue, Tuilamanha, na segunda-feira, conversar com o Dr. Hansen ao vivo no Brasil Urgente para falar da falta de equipamentos, para falar do sucateamento do SAMU aqui na cidade de Campinas. Parece que tem um monte de viatura do SAMU encostada, tem um monte de viatura passando por reforma, enfim, passando por manutenção, e aí não tem viatura para atender o povo. Não tem viatura para colocar na rua. E aí tem atrasos como esse. 40 minutos, Felipe Pereira, é isso? 40 minutos de espera? 40, 50 minutos. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Aliás, o SAMU, um serviço essencial, né, que eu não canso de elogiar pela qualidade dos seus profissionais, pela qualidade da sua equipe técnica, mas que infelizmente sofre com a falta de infraestrutura e quem acaba pagando é o cidadão de bem, né, e o próprio profissional da saúde. Esse que é um abnegado, que coloca a própria vida em risco para salvar a vida de outras pessoas e que, em muitas das vezes, nem condição de dar atendimento para o qual foi preparado, atendimento, enfim, para o qual foi treinado, consegue dar esse atendimento em função da falta de recursos. Ô Felipe, a situação do trânsito neste momento e a situação da vítima, tem alguma informação aí, Felipe? A vítima passa bem, viu, Rodrigo? Não foram constatados nenhum ferimento grave nessa vítima, foi apenas justamente esses cortes na cabeça, ela já foi medicada, está apenas em observação, é um período absolutamente normal dentro do hospital. Agora, com relação
a retirada da carreta, esse é um processo também que está demorando bastante. Ainda não foi liberada totalmente a Brunoro de Gasperi, lá na região do Parque Prato. Essa carreta em L acabou complicando o trânsito ali naquela região, porque tiveram que ser cortadas as árvores para o caminhão poder fazer a manobra e conseguir sair ali daquele trecho. Então o trecho ainda segue parcialmente agora interditado, já dá para seguir pela avenida, mas ainda vai encontrar o motorista um pouco de dificuldade nessa avenida. Não é uma avenida de tanto movimento também, mas de qualquer maneira, se o motorista puder evitar, vai fazer o melhor caminho nessa tarde. Não tinha nem que estar ali essa carreta, né? É muita carreta, é para pouco espaço. Ah, faça-me o favor, hein? Pode vir comigo aqui, Ney, ao vivo hoje da Cidade Judiciária, onde a gente acompanha de perto mais uma audiência, a 5ª audiência do caso Sanasa aqui em Campinas. Olha, daqui a pouquinho nós vamos falar mais da audiência. Está falando o senhor Luiz Castrilon de Aquino, ex-presidente da Sanasa, dando toda a versão dele, confirmando que ele foi operador do esquema de corrupção, que ele pegou dinheiro, levou dinheiro para a ex-primeira-dama Roselina Assim Jorge Santos, confirmou a participação de todos os outros citados, de todos os outros réus, passo a passo como esse esquema de corrupção funcionava na Prefeitura de Campinas e também na Sanasa, que é a empresa pública de saneamento aqui em Campinas. Daqui a pouquinho a gente fala mais disso. Olha, antes, tem um recado para você. Preste atenção, porque se você anda precisando renovar a sua casa, nós vamos dar um jeito. É porque o Brasil Urgente continua com o concurso Cantinho Marabras. E é claro, você pode participar e nesse mês nós estamos sorteando para você móveis para a sua sala. Gostou, não é? Então participe. É só ligar no 9685-1010. Você digita 3 para participar, 3 para entrar no Brasil Urgente e responde: qual a sua grande história de verão? A resposta mais criativa ganha um sofá e um rack da Marabras. Todo mês o Cantinho Marabras tem uma novidade para você, tem sorteio, tem prêmio aqui na tela da Band. Não deixe de participar. Todo mês o Cantinho Marabras dá uma nova aparência à sua casa. Aproveite, renove a sua casa com a Marabras. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. 9685-1010 é o Ligue Band. O recado do Zezé e do Luciano. Tem um rápido intervalo comercial. Na sequência eu volto com mais ao vivo, trazendo todos os detalhes de mais um dia de julgamento do caso Sanasa aqui em Campinas. Não saia daí rapidinho, eu já estou de volta.